Olá, meu nome é Maialu Moreira Félix. Eu sou mestre e doutora em Ciências da Linguagem. No dia 26 de maio de 2021, eu fui convidada a proferir uma palestra presencial aqui mesmo na minha cidade, em São Luís, no estado do Maranhão. Infelizmente, a palestra foi cancelada devido ao grande número de ameaças. Portanto, decidimos gravar a mesma palestra e divulgar nas redes sociais. Isso se chama liberdade de expressão. O título da palestra é A Verdade sobre Zumbi dos Palmares. Antes de fazer qualquer julgamento, eu peço a você que veja até o final. Obrigada. Zumbi dos Palmares, o mito que a esquerda construiu, analisando as raízes do maior mito abolicionista criado pela esquerda brasileira. Primeira parte, nossa palestra está dividida em 3 partes. Nós vamos agora à primeira, a escravidão no contexto global. Nós usamos esse livro, de Laurentino Gomes, Escravidão, é o volume 1. Ele ainda não lançou os 2 volumes da trilogia, e nesse livro existem várias informações a respeito da escravidão de um modo geral. Muito bem, a escravidão, segundo Laurentino Gomes, é um fenômeno muito antigo no mundo. O uso de mão de obra cativa foi o alicerce de todas as antigas civilizações, incluindo a egípcia, a grega e a romana. Era um dos principais negócios dos vikings. Na Idade Média, deu sustentação ao desenvolvimento da Inglaterra, da França, da Espanha, da Rússia, da China e do Japão. Floresceu entre os povos pré-colombianos da América, como os Incas do Peru e os Astecas do México. Assegurou a prosperidade de Veneza, Gênova e Florença no auge do Renascimento italiano. A expansão do Islã foi possível mediante a escravização de milhares e milhares de pessoas. O filósofo grego Aristóteles era senhor de escravos. Thomas Jefferson, autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos, segundo a qual todos os seres humanos nasceriam livres e com direitos iguais, também. Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, herói da Inconfidência Mineira, foi dono de pelo menos 6 cativos. O reverendo John Newton, autor de Amazing Grace, Maravilhosa Graça em português, um dos mais belos hinos evangélicos de todos os tempos, foi capitão de navio negreiro. Essas informações estão entre as páginas 64 e 66 do livro de Laurentino Gomes. John Locke, pensador humanista responsável pelo conceito de liberdade na história moderna, era acionista da Royal African Company, criada com o único propósito de traficar escravos. John Brown, da família fundadora da Universidade Brown, na cidade de Providence, Rhode Island, hoje um grande centro norte-americano de estudo da escravidão, era traficante de cativos. No século XIX, até os índios Cherokees, nos Estados Unidos, tinham plantações de algodão cultivadas por africanos. A escravidão existiu desde o início da história da humanidade até o século XX, nas sociedades mais primitivas e também nas mais avançadas. Escreveu o sociólogo e historiador jamaicano Orlando Patterson, um dos mais renomados especialistas no tema, professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Não há uma única região do planeta que em algum momento não tenha abrigado essa instituição. Provavelmente, não existe hoje nenhum grupo de pessoas cujos ancestrais nunca tenham sido, em algum momento, escravos ou donos de escravos. Ainda segundo Patterson, a escravidão foi não apenas universal ao longo de toda a trajetória humana, como floresceu em lugares e períodos que o senso comum menos esperaria. Na verdade, ela aumentou justamente em épocas e culturas que a moderna civilização ocidental considera hoje como divisoras de águas nas histórias do seu desenvolvimento. Estima-se que por volta de 1800, ou seja, apenas 2 séculos, houvesse aproximadamente 45 milhões de escravos em todo o mundo.
ou 5% do total de seres humanos então existentes no planeta. Na Índia e na China, que já naquela época detinham mais da metade da população mundial, cerca de 10% dos habitantes viviam em cativeiro. Esse era o total de pessoas que poderiam ser compradas e vendidas na época como mercadoria. A escravidão nem sempre foi ligada a uma raça ou uma cor de pele. Os historiadores William Clarence Smith e David Eltis calculam que até 300 anos atrás, o total de escravos brancos, amarelos e indianos na Europa, no Oriente Médio e na Ásia, era provavelmente muito superior ao número de africanos cativos transportados para a América pelo tráfico atlântico. Só no final do século XVII, a população de escravos negros se tornou majoritária. Até então, pessoas de todas as cores, religiões, culturas e classes sociais eram passíveis de serem escravizadas. Prova disso é a própria etimologia da palavra escravo. Escravo em português, esclavo em francês, schiavo em italiano, esclavo em alemão ou slave em inglês, são todas palavras derivadas do latim eslavos, que por sua vez servia para designar os eslavos, nome genérico dos habitantes da região dos Balcãs, leste europeu, sul da Rússia e margens do Mar Negro, grandes fornecedores de mão de obra cativa para o Oriente Médio e o Mediterrâneo até o início do século XVIII. Essas informações estão no livro do Laurentino Gomes, repito. Então aqui nós temos um mapa da região dos Balcãs, de onde vieram os eslavos. Eles vinham do leste europeu. E essa população dessas regiões foi largamente escravizada por muitos séculos, por muito tempo. Inclusive escravizada por africanos. Continuando, nesse caso, os escravos geralmente eram pessoas brancas, de cabelos loiros e olhos azuis. Entre 1468 e 1694, os tátaros da Crimeia capturaram cerca de 2 milhões de russos, ucranianos e poloneses. As importações de escravos brancos das regiões vizinhas ao Mar Negro pelos otomanos de Istambul foram de 2,5 milhões entre 1450 e 1700. No ataque a Viena, em 1683, os otomanos capturaram cerca de 8.000 escravos cristãos, todos igualmente brancos. Entre 5% e 15% da população da Rússia era escrava até 1725, ano em que, por decisão imperial, todos os cativos foram convertidos em servos. Não custa lembrar que os judeus foram escravos de egípcios e, durante o regime nazista na Alemanha, trabalharam em campos de concentração. Os guetos serviam como base para o uso da mão de obra judaica escrava, assim como os campos de trabalho escravo na colônia ocupada. No gueto de Lodz, por exemplo, os nazistas abriram 96 fábricas. A capacidade de trabalhar podia salvar a vida de um indivíduo, porém, na maioria das vezes, apenas temporariamente. Os judeus considerados improdutivos eram frequentemente os primeiros a serem mortos a tiros ou deportados pelos nazistas. O trabalho judeu, mesmo forçado, era considerado dispensável. O extermínio dos judeus tornou-se a prioridade única dos nazistas. Isso está no site da Enciclopédia do Holocausto. Nos anos de 1943 e 1944, em especial, centenas de campos de trabalho escravo foram estabelecidos em instalações industriais alemãs ou próximas a elas. Campos como o de Auschwitz, na Polônia, e Buchenwald, na Alemanha Central, tornaram-se centros administrativos de imensas redes de campos de trabalho escravo. Além dos empreendimentos de propriedade das SS, como a German Armament Works, empresas privadas alemãs, como a Messerschmitt, Junkers, Siemens e Farben, passaram a depender cada vez mais do trabalho dos escravos para aumentar a produção bélica. Auschwitz III, ou Monowitz, foi um dos piores campos. Ele fornecia escravos à fábrica de borracha sintética da Farben.
Os prisioneiros em todos os campos de concentração trabalhavam literalmente até a morte. Eu escolhi empregar trabalho escravo ao invés de mais comumente empregar o trabalho forçado. São observações do site no qual eu tirei essas informações. Pois todo trabalho forçado é escravo. Todos os tipos de trabalho dito forçado têm duas coisas em comum: o uso da coação e a negação da liberdade, o que caracteriza como escravidão. Desde o início das civilizações grega e romana, voltando mais um pouco no tempo, a prática da escravidão era comum. Em Roma, a partir do século 8 a.C., e na Grécia, desde a civilização micênica, 1500, 1200 a.C., a escravidão era bastante difundida e explorada. Nos dois casos, um homem podia se tornar escravo por ter contraído dívida sem honrá-la. Era possível ainda passar a essa condição por ter sido vencido na guerra. Nesse caso, a vida do inimigo era poupada para que ele fosse conservado como escravo. Daí a palavra latina servus. O comércio ocorria em grandes mercados, regulado por leis que previam o direito do cativo de comprar sua liberdade de volta por meio do acúmulo de um pecúlio. Isso era incomum para os escravos do campo, mas uma opção mais realista para os que viviam nas cidades e faziam biscates. Na Grécia, era rara a libertação de um escravo e o liberto não tinha direitos. Seus descendentes continuavam escravos e as chances de alforria eram restritas. Já em Roma, era comum que escravos urbanos fossem alforriados e seus filhos considerados livres. Os libertos adquiriam a cidadania romana. Outra diferença: entre os romanos, os libertos passavam a ser tratados como parentes do seu antigo dono, herdando inclusive seu nome de família. Em 2 gerações não havia mais distinção entre os antigos donos e os descendentes de escravos. Nas duas sociedades, grega e romana, havia punições e maus-tratos. Eles podiam ser mantidos acorrentados, marcados a ferro, sofrer mutilações e ser condenados à morte. Segundo Paul Veyne, em História da Vida Privada, não sendo camponês, geralmente o escravo é doméstico. Um romano da classe alta tem em casa dezenas de servos. Um romano da classe média, evidentemente bastante rico para viver sem fazer nada, tem 1, 2 ou 3. Agora nós vamos falar especificamente da escravidão negra. Nós chegamos à segunda parte da nossa palestra. Segundo Laurentino Gomes, em seu livro Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, a escravidão era praticada por todas as civilizações desde os primórdios da história, como já vimos. O uso de mão de obra cativa ganhou fôlego renovado a partir do século VII, com a expansão do Islã. Milhões de pessoas seriam escravizadas pelos muçulmanos ao longo do milênio seguinte, fato que se observa em muitos locais ainda do mundo islâmico. Por volta de 740 d.C., cerca de 100 anos após a morte do profeta Maomé, em 632 d.C., uma série espetacular de conquistas muçulmanas criou um extenso domínio intercontinental, que se estendia na geografia de hoje do Paquistão até o Marrocos, incluindo o sul da França, da Espanha e de Portugal, e todo o norte da África e o Oriente Médio. Legiões de cativos foram usados como servidores domésticos, trabalhadores na agricultura, soldados, funcionários burocráticos, eunucos, guardiões de haréns, ou ocuparam outras funções. A escravidão foi a base da expansão do Islã. Ainda em 1960, ou seja, 9 anos antes da chegada do homem à Lua, um relatório apresentado pelo Lord Shackleton no Parlamento Britânico, em Londres, dizia que peregrinos muçulmanos da África vendiam escravos para pagar suas despesas de viagens ao chegar a Meca, na Arábia Saudita. Os números do tráfico de escravos em território muçulmano na África são impressionantes. Cerca de 12 milhões de negros africanos foram capturados e exportados
através do Saara, do Mar Vermelho ou do Oceano Índico entre os séculos 7 e 19. Ou seja, o mesmo número de cativos embarcados para a América ao longo de 350 anos. De cada grupo de 100 escravos capturados no interior da África, apenas 40 sobreviveriam ao final dessa jornada entre os locais de captura e o destino final da viagem, no caso, do outro lado do Atlântico. Em torno de 60% do total perderiam a vida pelo caminho. Traduzindo em números absolutos, ao longo de mais de 350 anos, entre 23 milhões e 24 milhões de seres humanos teriam sido arrancados de suas famílias e comunidades em todo o continente africano e lançados nas engrenagens do tráfico negreiro. Quase a metade, entre 11 milhões e 2 milhões de pessoas, teria morrido antes mesmo de sair da África. Hoje, estima-se com relativa segurança que aproximadamente 12,5 milhões de cativos foram despachados nos porões dos navios, mas só 10,7 milhões chegaram aos portos do continente americano. O total de mortos na travessia do oceano seria de 1,8 milhão de pessoas, portanto superior aos 10% citados por Miller para o caso de Angola. Dado o alto índice de mortalidade após o desembarque, apenas 9 milhões de africanos teriam sobrevivido aos tormentos dos 3 primeiros anos de escravidão no novo ambiente de trabalho. Muito bem, agora que vimos um pouco sobre a escravidão africana, vamos então falar da narrativa mítica de Zumbi dos Palmares, que é o centro dessa palestra e a terceira parte. Nós usamos o livro de Tzvetan Todorov, Le siècle du totalitarisme, que está em francês. Eu fiz algumas adaptações para apresentar essa palestra, e ele tem uma seção do livro que se chama Mito e História. Escrevendo sobre mito e história em Le siècle du totalitarisme, Tzvetan Todorov nos lembra que na iconografia da Renascença a memória é representada como uma mulher que tem 2 rostos. Um está voltado ao passado, outro ao presente. Ela tem em uma das mãos um livro, de onde pode tirar informações, e na outra uma pena, para escrever novos livros. O trabalho da memória deve se submeter a 2 exigências: fidelidade para com o passado, utilidade para o presente. Mas o que acontece quando essas 2 categorias entram em conflito? Questiona Tzvetan Todorov. A história conhecida de Zumbi dos Palmares é a narrativa da criação de um dos maiores, se não o maior, mito negro afro-brasileiro. A criação do mito. Zumbi foi um personagem construído sem lastro documental com propósitos políticos, ideológicos, racialistas e identitários. Ele era uma página em branco, na qual tudo podia ser escrito. De acordo com o professor de filosofia Fernando Bastos, da UNB, a criação do mito se opõe à ciência na medida em que o mito está para a sensibilidade, como a ciência para a inteligibilidade, para a razão analítica e discursiva. Dessa forma, mito e ciência se opõem entre 2 transcendências. O mito, linguagem da sensibilidade, aponta para uma transcendência, que é oposta à transcendência para que aponta a ciência, a linguagem da inteligibilidade. Racialismo e racismo. Ariana Mara da Silva, em seu artigo Racialismo e Racismo, diz que no Brasil, especificamente, o discurso racialista foi apropriado pelo movimento negro como questão de construção identitária. Isso está no site do grupo GLE10, gele10.org.br. Desta maneira, racistas e antirracistas partiriam de um mesmo campo simbólico para se enfrentarem. O movimento negro precisava de uma figura para representar o povo negro, essa massa vista como homogênea, uniforme, que deveria ser politicamente configurada à esquerda. Era-lhe necessário um guerreiro afeito à contracultura da época,
esculpido em valores revolucionários. Zumbi foi a resposta. O discurso mítico. Esse conjunto de mitos de uma dada comunidade linguística, de acordo com o dicionário de semiótica de Greimas e Curtés, é chamado de mitologia. E o discurso mítico é uma classe de discursos do domínio da etnoliteratura, no caso de Zumbi de Palmares, reconhecido por suas características de gênero textual na maioria dos acontecimentos atribuídos a Zumbi dos Palmares, porém jamais comprovados. Vamos agora falar de mito e a presença do luminoso. Essa é uma acepção do autor inglês C.S. Lewis em O Problema do Sofrimento. Nessa acepção, o mito supõe um silêncio ou uma outra palavra, aquela mesma que é capaz de dizer a presença do irracional no seio da razão, precisamente o que C.S. Lewis chamou de experiência do luminoso, citando o teólogo alemão Rudolf Otto em O Problema do Sofrimento ou do Logos, que é também em relação com o que está imóvel no meio do tempo, que fica eternizado. Mitologia como tanatografia. Esse é um conceito do professor Eudório de Souza, de filosofia, que está no livro Mistério e Surgimento do Mundo. A mitologia não é a biografia dos deuses, mas antes a sua tanatografia. Mais do que da criação do mundo, do originado, o mito nos fala da morte dos deuses, na origem, antes da criação. Mais do que cosmofania, o mito parece ser, neste autor, teocriptia. Se a história fala do originado, o mito é a linguagem adequada para falar da origem e do que nesta ainda não tem dever. Zumbi. É precisamente por isso que se comemora a morte de Zumbi. Foi por sua morte que os descendentes de escravos tiveram a oportunidade de viver. Na morte de Zumbi, não em sua quase desconhecida vida, está todo o sentido da criação e da existência do movimento negro. Zumbi foi mais que um mártir. Ele foi erigido à condição de mito. Antes do abolicionismo, Zumbi já era. Não importa se ele mesmo tinha seus escravos. A condição de mito o absolveu da história real do que ele foi e permitiu a elaboração do que ele precisou ser: o redentor, o herói, o mártir, o ente sacrificial. Numa outra leitura, o mito formulado por Claude Lévi-Strauss, ancorado em suas pesquisas indigenistas pela América do Sul, encontra sua substância em um nível muito elevado na linguagem. Há itens associados na composição de Zumbi que fazem dele a força motriz de uma causa sagrada, como argumenta Olavo de Carvalho em artigo de 2012, publicado no Diário do Comércio, e posteriormente em O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. A figura mítica. O reforço representado por uma figura mítica, moldada ao sabor das necessidades da esquerda brasileira diante da abertura política das décadas de 1970 e 1980, confirma o que escreve o professor Eudório de Souza a respeito da narrativa mítica. A narrativa da história nega o passado, pois para a história não há passado, mas só atenuada presença do presente. Passado é presença de outro presente, e uma presença exclui a outra, ou talvez uma se faz presente por exclusão da outra. Poucos registros ficaram de Zumbi dos Palmares, mas ele já teve pelo menos 3 versões, segundo Laurentino Gomes. O Quilombo dos Palmares era o maior do que se teve notícia, e até mesmo Padre Vieira escreveu carta ao rei de Portugal a respeito do ajuntamento em julho de 1691. Seu líder era Ganga Zumba, tio de Zumbi. Ele morreu envenenado pelo sobrinho, numa disputa pela liderança após assinar um acordo de paz com os portugueses. No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi morto. Sua cabeça foi decepada, salgada e levada para Recife, tendo sido exposta publicamente para servir de exemplo a outros negros que ousassem fugir.
Depois de degolado, Zumbi foi castrado e teve o pênis enfiado dentro da boca, uma forma antiga de humilhar os homossexuais. Mas disso o movimento negro faz silêncio sepulcral, pois é conveniente que o mito etnocultural do libertador dos negros seja viril, palavra que, como lembra Olavo de Carvalho no artigo Causas Sagradas, tem no latim a mesma origem de virtude e varão. 13 de maio de 1888, 193 anos depois de Zumbi. Somente 193 anos depois, a escravidão seria abolida no Brasil, com a promulgação da Lei Áurea, pela princesa Dona Isabel, filha de Dom Pedro II. Mas é aqui, hoje, no século XXI, que duas visões de história se confrontam. 2 dias festivos, 2 datas comemorativas. Uma, 13 de maio, marcada em 1888, instituída em 1890, celebra a data da promulgação da lei que libertou os escravos no Brasil. Outra, 20 de novembro, marcada em 1695, instituída em 2011, sob a presidência de Dilma Rousseff, é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O zumbi construído. Nascido no bojo do movimento abolicionista do século XIX, idealizado no interior dos princípios marxistas no século XX, adaptou-se ao que requeria dele o movimento negro e a esquerda em geral. Exemplo muito claro disso foi o livro de Décio Freitas, Palmares, a Guerra dos Escravos. A orelha do livro foi escrita por Darcy Ribeiro, que afirmou que Palmares podia ganhar e ganhou 1000 batalhas sem consolidar jamais sua vitória, dada a inviabilidade histórica de um socialismo extemporâneo. É com a publicação de História da América Portuguesa, de Sebastião da Rocha Pinto, em 1730, que surgem algumas novas informações, como o fato de Zumbi ser um título de nobreza e não um nome próprio. No livro de Décio Freitas, há a informação de que Zumbi teria sido batizado na Igreja Católica como Francisco, sob a inspiração de São Francisco de Assis, santo dos pobres. Zumbi, aos 10 anos, conhecia todo, segundo Décio Freitas, conhecia todo o latim que há mister e crescia em português e latim muito a contento. O livro, base para a mitologia de Zumbi dos Palmares, seria fundado em cartas que ninguém, além do autor, Décio Freitas, teve acesso. Apesar de não ter nenhuma comprovação histórica real, a narrativa é respeitada entre a esquerda e o movimento negro como fidedigna, mas não passa de ficção. Décio Freitas, o autor do livro, era ligado ao PCB e soube muito bem como observar o que disse Marx no capítulo 2 do Manifesto Comunista, abre aspas, na sociedade burguesa, o passado domina o presente. Na sociedade comunista, o presente domina o passado, fecha aspas. A relativização da verdade, como prática, é a estratégia marxista de construção das mitologias modernas. Uma das mais bem-sucedidas foi Zumbi dos Palmares. Considerações finais. Chegamos ao final da nossa palestra e vamos ressaltar 3 pontos importantes. Primeiro, o exame mais detalhado da construção dessa mitologia racialista marxista nos traz algumas conclusões. Em primeiro lugar, o movimento negro precisava de uma figura emblemática que fosse contra o sistema. Os 3 negros abolicionistas modernos, dos quais se conhece bem a trajetória, Luiz Gama, José do Patrocínio e André Rebouças, estão fora do padrão marxista. Ou eram republicanos, ou monarquistas, como André Rebouças, inseridos demais na sociedade capitalista a ser destruída, cultos demais, distantes da possibilidade de serem moldados segundo as necessidades político-ideológicas que o movimento negro requer. Nenhum deles deixou-se vitimizar. Apesar das dificuldades de suas vidas, em especial Luiz Gama, todos os 3 foram vencedores por mérito, tendo estudado e conquistado espaço profissional e intelectual
numa época em que ser negro e escravo eram praticamente sinônimos. Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças. Como salienta Olavo de Carvalho em A Verdadeira Cultura Negra, artigo que está publicado em O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, eles entendiam que suas remotas origens africanas tinham sido neutralizadas pela absorção na cultura ocidental, que sua condição de raça era apenas um fato biológico sem significação cultural por si, que a cultura a que tinham se integrado não era branca, mas universal, que era mais útil e mais honroso para o negro vencer individualmente no quadro da nova cultura mundial do que ficar choramingando coletivamente as saudades de culturas tribais extintas. Segundo ponto, a princesa rejeitada. Mais longe ainda da possibilidade de ser maleável à representatividade ideológica que o movimento negro requeria nos anos 1970 e 1980, estava a princesa Dona Isabel, mulher caucasiana e nobre, membro da monarquia que os marxistas sempre odiaram. Isabel e sua família nunca tiveram escravos, de fato, pois remuneravam todos os que trabalhavam em seus domínios e engajaram-se nas lutas abolicionistas da época. Por óbvio, a identidade racial preconizada pelo movimento negro seria impossível de ser fabricada, tendo uma branca da elite como protagonista do processo de extinção da escravidão. Foi providencial, então, ressuscitar a distante figura de Zumbi dos Palmares, um ilustre desconhecido até o início dos anos 1970. Na tela, que vemos aqui no slide, Dom Pedro II, sua esposa Teresa Cristina e suas filhas, as princesas Isabel e Leopoldina, em 1857. Palmares, uma república socialista. Por isso, Décio Freitas e outros, como Astrogildo Pereira e Joel Rufino dos Santos, os dois primeiros ligados ao PCB e o último ao PDT, escreveram livros sem nenhum laço documental, retratando Palmares como uma república socialista que acolhia negros, oprimidos e marginalizados, e Zumbi como um herói, defensor da liberdade, dos oprimidos, dos injustiçados, que desafiava o status quo da época e promovia em Palmares uma comunidade livre, com assembleias populares nas quais todos eram ouvidos. Isso nunca foi documentado e pode ser reputado como exemplo de mentira histórica. O Quilombo dos Palmares, de fato, era um lugar inóspito e de difícil acesso. Lá não havia muitas famílias, pois as mulheres eram poucas. De acordo com a obra de Laurentino Gomes, citando os historiadores Manolo Florentino e Márcia Mantino, era preciso que mulheres negras e índias escravas fossem raptadas nos locais próximos para que houvesse descendência no quilombo. Também eram praticados com frequência roubos e saques nos vilarejos e engenhos vizinhos. Além disso, Palmares jamais poderia ser considerado socialista, baseado nos costumes africanos. Funcionava como uma monarquia eletiva, em que chefes de pequenas aldeias, mocambos, se reuniam para escolher o soberano. Dessa forma, a organização era provavelmente centralizada, com punições severas aos que fugissem ou se insurgissem contra as ordens dos chefes. Como em toda organização monárquica, havia hierarquia e os chefes tinham seus escravos. Portanto, era impossível que Palmares fosse abolicionista. Terceira e última parte da nossa conclusão: os usos da memória. No capítulo Mémoire du Mal, Tentation du Bien, Memória do Mal, Tentação do Bem, pesquisa sobre o século, no livro de Zvetan Todorov, O Século dos Totalitarismos, na parte 4, os usos da memória, o historiador ressalta a estranha obsessão dos europeus pelo culto da memória, em especial dos franceses, sobretudo tendo em vista que o culto da memória não serve sempre às boas causas. Como diz Todorov, a memória pode se tornar estéril por sua forma, porque o passado sacralizado não nos lembra nada além dele mesmo,
e porque o mesmo passado, banalizado, nos faz pensar em tudo e em nada ao mesmo tempo. A lembrança do passado é necessária para afirmar a identidade do indivíduo e do grupo. Para julgar o valor moral do que no presente faz reviver o passado, devemos nos perguntar sobre que ator ou grupo de atores na história ele se projeta, com quem se identifica. A partir da página 731 do livro, falando do passado recente, Tsvetan Todorov explica como o passado é utilizado para fabricar no mundo em que vivemos o politicamente correto. Esse conformismo que floresce nas universidades norte-americanas e que define para cada um o código de boa conduta para se conquistar o sucesso profissional. Mas só a expressão é nova, pois, como explica Todorov, logo após a Segunda Guerra Mundial, o politicamente correto consistia em ocupar as posições antifascistas. Era isso que assegurava naquela época o prestígio do Partido Comunista e da esquerda em geral. Muito bem. A falácia do espantalho, também conhecida como falácia do homem de palha, é um argumento em que a pessoa ignora a posição do adversário no debate e a substitui por uma versão distorcida, que representa de forma errada esta posição. A falácia se produz por distorção proposital, com o objetivo de tornar o argumento mais facilmente refutável, ou por distorção acidental, quando o debatedor que a produz não entendeu o argumento que pretende refutar. Nessa falácia, a refutação é feita contra um argumento criado por quem está atacando o argumento original. Não é uma refutação do próprio argumento original. Para alguém que não esteja familiarizado com o argumento original, a refutação pode parecer válida como refutação daquele argumento. Vivemos hoje um momento, segundo Tsvetan Todorov, um momento difícil da história, quando a extrema-direita ronda nossas cidades. É necessário, consequentemente, manter viva a chama do combate antifascista e continuar afirmando que os heróis são os heróis. Arthur London é símbolo indestrutível da autêntica paixão comunista. Isso escreveu o historiador Karel Bartosek sobre Arthur London, um falso mito comunista, que foi desmascarado. Muito bem, Zumbi, o falso mito. E é aqui que a desmistificação de Arthur London, mito europeu comunista, se encontra com a desmistificação de Zumbi dos Palmares. Ambos os heróis, mitos cujas trajetórias foram construídas de forma a servir à causa, tiveram suas trajetórias investigadas a fundo para fazer frente aos fatos ou à ausência deles. O culto à memória nem sempre serve bem à história. Diremos o mesmo da justiça quando deixa de ser uma fonte de documentos a ser analisado pela história e se torna uma encenação do conhecimento histórico. Muito bem. Agora nós vamos então finalmente concluir e falar de Zumbi, o Quilombo dos Palmares e da Fundação Cultural Palmares, usos da esquerda. A Fundação Cultural Palmares. A Fundação Palmares foi instituída em 1988, durante a presidência de José Sarney, pela Lei Federal número 7.668, de 22 de agosto daquele ano, em comemoração ao centenário da abolição da escravatura. Contudo, no âmago de seu próprio nome, a Fundação traz dois mitos. Primeiro mito, o Quilombo dos Palmares. É falsa a ideia de que o Quilombo dos Palmares foi uma espécie de lugar de resistência socialista, fraternal e abolicionista, como nós já mostramos. Segundo mito, Zumbi dos Palmares. É falsa a imagem de Zumbi dos Palmares como um herói virtuoso, mistura de Robin Hood e Zorro afro-brasileiro, católico, versado em latim e português, exímio estrategista, descrito em literatura de 2 ou 3 autores na década de 70, e não mais que isso, e recriado posteriormente, nas décadas vindouras, em centenas de TCCs, dissertações de mestrado e teses de doutorado de universidades brasileiras, em cursos de humanas os mais diversos, além de monumentos públicos, histórias em quadrinhos, músicas, pinturas, etc.
foi criada, de fato, uma política racialista marxista. Para isso, dezenas de milhões de reais, ao longo de décadas, têm sido investidos em políticas racialistas sob o pretexto de reforçar e valorizar a identidade da população negra. Políticas de cotas são aplicadas em concursos públicos, publicidades, filmes, novelas, literaturas e até mesmo draconiano revisionismo literário. Abateu-se sobre obras como Caçadas de Pedrinho e Urupês, de Monteiro Lobato. Nesses anos de fortalecimento do politicamente correto e do Afro-Black is Beautiful, contudo, a educação básica pública, cujo público destinatário é majoritariamente pobre e em grande parte mestiço e negro, pouco mudou e a expansão da rede de esgotos foi mínima. Só para falar de dois aspectos muito fundamentais para elevar de verdade a dignidade da maioria mestiça e negra. Sim, foi criada uma elite cultural afro-brasileira, como se auto-intitula, e de esquerda, fundada em mitologias modernas, mas a base da pirâmide, em grande parte mestiça, negra e pobre, ainda não foi liberta. Segue então a bibliografia que nós usamos para compor a nossa palestra e o meu agradecimento ao grupo que me ajudou a organizar essa apresentação. Muito obrigada e até a próxima.